Saudações, inscritos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels, né? Aqui quem fala mais uma vez com vocês é emissário Cristiano. Chegamos à parte 2 desta série, né? E vamos falar sobre a infância de Jesus, a adolescência dele, baseada nos evangélicos, aliás, nos evangelhos apócrifos de Tomé, onde mostra um Jesus encapetado. Quem nunca ouviu aquela música do Sérgio Malandro, né? Em 1986, conheci um capeta em forma de guri. Pois é, este é o Jesus apresentado por Tomé. E também temos aquela falácia, né, do padre Paulo Ricardo, né, onde fala que é apócrifo e tal, né, descarta, né? Se o livro é apócrifo, então por que 17 anos ocultos, né, da história de Jesus, né, ali em Lucas, né, por exemplo? É o que dá a entender. Como é que o moleque termina com 12 e aparece com 30 anos? Fica oculto ali 17 anos, né? Então o livro de Tomé não é apócrifo, Paulo Ricardo, não é. Entendeu? Simplesmente o que Pedro falou é falado, é Jesus encapetado mesmo. E lembrando que eu não vou falar aqui baseado naquilo que você acredita, né? Isso não me interessa. Nós simplesmente estamos fazendo aqui uma investigação, correto? Vamos ler também outros evangelhos apócrifos referente ali à adolescência de Jesus, né? Vamos fazer comentários em cima, né? Tudo bonitinho, né? Pra gente ligar aquilo que é descrito no livro de Lucas, né? Bem uma coisinha honesta. Ok, gente? E antes da gente iniciar nosso estudo, né? Eu venho lembrar vocês das doações, né? Não perca as doações. Metade das doações vão ser destinadas a instituições de caridade, a sua escolha ou a minha escolha. Enfim, é fácil, está aí na descrição do canal. Vai ser um maior prazer fazer caridade comigo, junto com você, eu e você, e ajudar pessoas e crianças, né? E antes da gente começar nosso vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Bem, inscritos e visitantes deste canal, antes da gente entrar nos apócrifos de Tomé sobre a adolescência do garoto Jesus, né? Nós vamos fazer uma apresentaçãozinha do que é o Evangelho de Tomé, para quem não conhece, né? Então, como vimos na parte 1, vai em Lucas capítulo 2, verso 21 ao 52, que está aí na tela. Bem exatamente no verso 42, temos lá a identificação que Jesus estava com 12 anos. Depois não relata mais nada. Depois, já em Lucas 2, 46, Jesus dá um perdido nos pais de 3 dias. Os pais ficam desesperados, enfim. Ele já quebrou aquele mandamento de não honrar pai e mãe, né? Detalhe, né? Entre o capítulo 2 e capítulo 3, no finalzinho dos versículos, né, 2:52 e capítulo 3, verso 23, existem aí 18 anos ocultos de Jesus. Eu errei aqui, é 17, tá? Porque contando aí dos 13 aos 29, temos 17 anos, né? Lucas capítulo 3, verso 21 ao 23, bem exatamente no verso 23, Jesus aparece do nada ali para ser batizado por João Batista com 30 anos de idade. Então temos aí 17 anos ocultos. Então aquilo que o padre Paulo Ricardo falou lá na entrevista dele, né, que o Evangelho de Tomé é um apócrifo, não é inspirado. Se não fosse inspirado, por que tem este vazio entre os 12 aos 30 anos? Então a única coisa para preencher esse vazio é o Evangelho de Tomé. Então o Evangelho de Tomé torna-se algo sim inspirado. Claro que os padres não vão colocar
o lado negro do adolescente Jesus. Por quê? Quem nunca foi criança, eu tenho 45 anos, quem nunca foi criança, adolescente, que deu trabalho para os pais, menino encapetado, desajuizado das coisas, só arruma confusão, tá nas drogas, tá no meio do crime, matando gente, estrupando, roubando, por aí vai, só dá trabalho para os pais. Pois é, Jesus também não foi diferente e deu muito trabalho para os pais, como esse caso aí, de ele dar uns perdidos aí nos pais aí por 4 dias, E de repente aí no capítulo 3, verso 23, Jesus aparece lá, por assim dizer, para ser batizado por João Batista. Aí a pergunta que se não você quer calar: onde esteve Jesus antes dos 30 anos? Ele aparece do nada, Faltou aí uma cena para completar outra, Sabe quando você assiste um filme, tem começo, meio e fim, capítulo 1, capítulo 2, sabe? Para dar sequência lógica da coisa. Não existe. Então a única alternativa que eu encontrei foi o Evangelho de Tomé, Onde estava Jesus nesse tempo? O que temos aí, Lucas 4, verso 1 e 2, pleno do Espírito Santo, retornou Jesus no Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Já é um outro sumiço que Jesus deu, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Marque estes números, gente. Marque a passagem onde Jesus terminou lá com 12 anos, a narrativa de Lucas. Depois a narrativa de Lucas em capítulo 3, aos 30 anos. E agora aos 40 dias. Mais aqueles 4 dias perdidos que Jesus deu nos pais, Então Jesus gostava de dar fuga, fugir de casa, Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Aí a pergunta que não quer calar aqui: com quem e onde Jesus aprendeu essa técnica de ficar muitos dias em meditação e sem comer nada? Ele aprendeu de algum lugar. Ele não vai encarar um deserto para ficar de meditação e ficar plenamente sem comer e beber nada por 40 dias. Ele deve ter aprendido com alguém essa técnica, com certeza. É o que nós vamos ver aí na parte 3 em diante, que vai começar a esclarecer esses detalhes todos, que a parte 1 e a parte 2 ficaram assim meio que embaçados, E a parte 3 vai começar a desembaçar tudo, se é que você me entende, Então temos aqui 3 tipos de evangelhos. A gente vai dar uma olhadinha nesses 3, O primeiro é o evangelho pseudo de Tomé. O segundo é o evangelho árabe da infância de Jesus. E o evangelho armênio da infância de Jesus. Nós vamos ler todos esses aí, tá? É bem curto, deve ter bem curto os evangelhos. O primeiro é o apócrifo de Tomé. Então Tomé faz um relato sobre a vida de Jesus dos 5 aos 12 anos, 5 aos 12 anos. Então imagino eu que é da infância, criança, até adolescência, pré-adolescência, Aquilo que Lucas, Mateus, Marcos não colocaram, Tomé colocou os detalhes, Antes do evangelho terminar ali com Jesus com 12 anos. Durante as narrativas deste apócrifo, encontramos um texto onde o menino Jesus, após ser ofendido, ordena que o filho de Anás, o escriba, ficasse seco como uma árvore, matando-o sem piedade. Quer dizer, Jesus assassinou uma pessoa, A gente vai ler isso aí, gente. Jesus mimizento foi ofendido. Então Jesus fala para o filho de Anás: morra, pois morra, diabo, por assim dizer. Estas e outras narrativas fabulosas sobre a infância de Jesus foram decisivas na classificação desta obra como um apócrifo do Novo Testamento, E a gente vai ler o apócrifo na íntegra, no aplicativo de apócrifos, Bem bonitinho para vocês compreenderem. E na parte 3 vai começar a desembaçar o que estava embaçado
Pense num dia de chuva, você que é motorista de carro, motorista de moto, de ônibus, que seja, você é um motorista. Num dia de chuva muito forte, você é obrigado a levantar os vidros do seu carro, deixar aquela frestinha aberta e começa a embaçar o vidro da frente e você tem ali, por assim dizer, 10% de visibilidade e começa a embaçar com o calor do corpo e tal ali, começa a embaçar o vidro da frente, você liga um pouquinho do ar quente para desembaçar. Então a parte 3 vai ser esse ar quente que vai desembaçar o que está embaçado na parte 1 e 2, né? A gente vai compreender com quem Jesus aprendeu essa técnica de meditação, com quem Jesus aprendeu essa técnica de ficar muitos dias aí sem comer e beber, né? Já mostramos aí na parte 1 o relato da missionária, né? Da pastora missionária lá, que morreu lá por ficar 30 dias lá, né, sem comer, morreu desnutrido, ou outras pessoas ali ficaram com confusão mental, não tinha nem força para pegar na colher lá e comer e tal. Você viu, né? Então na parte 3 você vai ver com quem Jesus aprendeu para ele começar o seu ministério. Aquilo que os padres não colocaram no cânon no Novo Testamento, o emissário cristiano vai esclarecer tudo isso aí. Vamos lá? Então, logo de cara no aplicativo Os Evangelhos Apócrifos, temos a Velha Aliança e a Nova Aliança, com aqueles livros que estavam faltando no livro Bíblia como um todo. Nesse aplicativo você encontra os chamados Evangelhos Perdidos, né? Tanto como o Antigo Testamento como o Novo, né? Vamos pegar aqui os Evangelhos Pseudo de Tomé. Aí vamos clicar aqui na Nova Aliança, Evangelho Pseudo de Tomé. Onde está esse Evangelho Pseudo de Tomé? Vamos subindo, Evangelho Tomé, o Contatador. Aqui, o Evangelho Pseudo de Tomé. Diz o seguinte aqui, gente, vamos lá. O Evangelho Pseudo de Tomé. Narrações sobre a infância do Senhor por Tomé, filósofo israelita. O Evangelho de Tomé foi escrito no século I e relata a vida do Senhor Jesus dos 5 aos 12 anos. Segundo os estudiosos, é parte de um livro mais antigo ainda, tendo tido diversas versões escritas em grego, siríaco, latim, georgiano e eslavo. O Evangelho de Tomé relata a vida de Jesus a partir do ponto onde termina o Evangelho de Tiago, encerrando-se com o episódio de Jesus no Templo de Jerusalém entre os autores, o que também ocorre nos Evangelhos de Pedro sobre a infância do Salvador. A gente vai olhar esses evangelhos também. Com os Evangelhos apócrifos já citados, têm uma importância histórica fundamental, pois preenche uma série de lacunas que apresentou no livro de Lucas, né? Existe uma lacuna entre os 12 aos 30 anos, provocada pela omissão deste período nos evangelhos canônicos. Aqui são realizados os primeiros milagres do Salvador, numa narrativa singela e cheia de beleza, que resgata essa importante fase da vida do Senhor Jesus. Os Evangelhos Apócrifos da infância de Jesus Christ fornecem importantes e interessantes informações, esclarecendo pontos importantes dos Evangelhos canônicos, omissos ou um tanto vagos a respeito de determinados aspectos da vida do Jesus menino. Então, capítulo 1. Eu, Tomé, israelita, julguei necessário levar ao conhecimento de todos os irmãos descendentes dos gentios a infância de nosso Senhor Jesus Cristo e tantas quantas maravilhas ele realizou depois de nascer em nossa terra. O princípio é como se segue. Capítulo 2. Este menino Jesus, na época que tinha 5 anos, encontrava-se num dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido. E, represando a correnteza em pequenas poças, tornava-se instantaneamente cristalinas, dominando-as somente com a sua palavra, né? Então ele já tinha um poder ali sobrenatural e o que ele falava acontecia, né? A profecia. 2. Fez depois uma massa mole com o barro e com ela formou uma dúzia de passarinhos.
Era então Shabat e havia outros meninos brincando com ele. Olha só, quebrando já o Shabat, né? Coisas de criança, né? Tipo assim, dando trabalho para os pais, né? 3. Porém, um certo homem judeu, vendo que Jesus acabara de fazer um dia de Shabat, festa de Shabat, foi correndo até o seu pai José e contou-lhe tudo. Olha, seu filho está no riacho e juntando um pouco de barro faz uma dúzia de passarinhos, profanando com isto o dia de Shabat. José veio até o local e, ao vê-lo, ralhou com ele, dizendo: Por que fazes no Shabat o que não é permitido fazer? Mas Jesus, batendo palmas, dirigiu-se às figurinhas, ordenando-lhes: Voai! E os passarinhos foram todos embora gorjeando. Os judeus, ao verem isto, encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que havia visto Jesus fazer. Capítulo 3. Encontrava-se ali um presente o filho de Anás, o escriba, e teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Jesus usando uma planta de vime. 2. Ante essa atitude, Jesus indignou-se e disse: Malvado, ímpio, insensato, será que as poças e as águas te estorvavam? Ficarás agora seco como uma árvore, sem que possas dar folhas, nem raiz e nem frutos. 3. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco, e os pais pegaram o infeliz, chorando a sua tenra idade, e o levaram ante José, maldizendo-o por ter um filho que fazia tais coisas. Olha que moleque encapetado, gente do céu. Nessa idade já dando trabalho pros pais. Rapaz do céu, que filho é esse, José, que tu tens? Esse filho adotivo. Aí José fala assim: é o Espírito Santo lá que desceu com Maria. Quer dizer, o pai de Jesus era o Espírito Santo. José era um pai adotivo, era o padrasto, né? Por assim dizer, né? 4. Outra feita, ele andava em meio a um povo, e um rapaz que vinha correndo esbarrou em suas costas. Irritado, Jesus lhe disse, olha, irritado. Então a criança era birrenta, não levava desaforo para casa. Jesus lhe disse: não prosseguirás teu caminho. E imediatamente o rapaz caiu morto. Olha, já matou 2 pessoas aqui, né? Já desde criança. Algumas pessoas que viram o que se passara disseram: de onde será de vindo esse rapaz? Pois todas as suas palavras tornam-se fatos consumados. E o pai e os pais do defunto, chegando a José, o interpelaram, dizendo: como um filho como esse, de duas uma, ou não podes viver com um povo, ou tens de acostumá-lo a abençoar e não a amaldiçoar, pois causa morte aos nossos filhos. Olha só, gente, Jesus assassino, serial killer, rapaz do céu. Não levava desaforo. É que nem os vagabundos hoje. Tá tirando, irmão. Então toma aqui, ó. Tô nos pipocos aqui. Vai levar umas balas na cara. Pronto, já resolve o problema. Já mata. Pau, 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 pau. Jesus era assim. Não tinha conversa. Tome-lhe bala. Gente. 5. José chamou Jesus à parte e o admoestou da seguinte maneira: porque fazes tais coisas, se elas se tornam a causa deles nos odiarem e perseguirem? Jesus replicou: bem sei que estas palavras não vêm de ti, mas calarei por respeito à tua pessoa. Esses outros, ao contrário, receberão seu castigo. E no mesmo instante aqueles que haviam falado mal dele ficaram cegos. As testemunhas dessa cena encheram-se de pavor e ficaram perplexas, confessando que qualquer palavra de sua boca, fosse boa ou má, tornava-se um fato e se convertia numa maravilha. Quando José percebeu que Jesus havia feito, agarrou sua orelha e puxou fortemente.
pegar na orelha da criança assim, ó, e vai puxando. Seu moleque encapetado, vem aqui que você vai ver só, você vai tomar umas porradas em casa. Vai tomar chibata na orelha. O rapaz então indignou-se, ele disse: a ti é suficiente que me vejas sem me tocares. Tu nem sabes quem sou, pois se soubesse não me magoarias. E ainda que neste instante eu esteja contigo, fui criado antes de ti. Naquela época encontrava-se um local próximo um certo rabino de nome Zaqueu, o qual, ouvindo Jesus falar dessa maneira com seu pai, encheu-se de admiração ao ver que, sendo menino, dizia tais coisas. Então, passados alguns dias, aproximou-se de José e lhe disse: vejo que tens um filho sensato e inteligente. Então, mo confie para que aprendas as letras. Eu, de minha parte, juntamente com elas, ensinar-lhe-ei toda a espécie de sabedoria e a arte de saudar os mais velhos, entre aspas, de respeitar, né? E de respeitá-los como superiores e pais e de amar a seus semelhantes. E disse todas essas letras com grande esmero e clareza, desde alfa até o ômega. Jesus, porém, fixou seus olhos no rabino Zaqueu. Ele disse: como te atreves a explicar beta aos outros, se tu mesmo ignoras a natureza do alfa? Hipócrita, explica primeiro a letra A, se é que sabes, e depois acreditaremos em tudo o que disseres com relação a B. Depois começou a interrogar o professor sobre a primeira letra. Porém, este não pôde responder-lhe. Rapaz, Jesus, quando criança, tinha um ego inflamado, terrível, né? Disse então a Zaqueu, na presença de todos: aprende, professor, a constituição da primeira letra, e repara com quintelinhas e traços médios, aqueles que vê unidos transversalmente, conjuntos, elevados, divergentes. Os traços contidos na letra A são de 3 sinais, homogêneos, equilibrados e proporcionados. Capítulo 7. O professor Zaqueu, quando ouviu a exposição feita pelo menino sobre tantas e tais alegorias acerca da primeira das letras, ficou desconcertado diante da resposta da erudição que ele manifestava, e disse aos presentes: pobre de mim, não sei o que fazer, pois eu mesmo procurei a confusão ao trazer este jovem para junto de mim. Leva-o então, irmão José, rogo-te, não posso suportar a severidade do seu olhar, não consigo fazer com que seu discurso seja inteligível para mim. Este jovem não nasceu na terra, é capaz de dominar até mesmo o fogo, talvez tenha nascido antes da criação do mundo, não sei qual é o ventre que pode detê-lo carregado, e qual seio pôde havê-lo nutrido. Ai de mim, meu amigo, estou aturdido. Não posso seguir o voo de sua inteligência. Enganei-me, pobre de mim. Queria muito ter um aluno e deparei-me com um mestre. Rapaz, ele reconheceu que Jesus era um extraterrestre, gente. Ele não é deste mundo. Percebo perfeitamente, amigos, a minha confusão, pois, velho e tudo mais, deixei-me vencer por uma criança, e de se ficar arrasado e morrer por causa deste jovem, pois neste momento eu sou incapaz de olhá-lo fixamente, encará-lo, olhar no olhar, tete a tete. Que vou responder quando todos me disserem que me deixei vencer por um rapazote? Que vou explicar a respeito do que ele me disse sobre as linhas da primeira letra? Não sei, amigos, por ignoro a origem e o destino dessa criatura. Quer dizer, ele não foi, o cara foi refutado. Jesus refutou o rabino. Por isso te rogo, irmão José, que o leves para casa e algo extraordinário, ou um Deus, ou um anjo, ou já não sei o que dizer.
Capítulo 8. E enquanto os judeus se entretinham em dar conselhos a Zaqueu, o menino pôs-se a rir com muita vontade e disse: frutificai agora vossas coisas e abri os olhos à luz os cegos de coração. Vim de cima para amaldiçoar-vos e depois chamar-vos para o alto, pois esta é a ordem daquele que me enviou por vossa causa. Quando o menino terminou de falar, sentiram-se imediatamente curados todos aqueles que haviam caído sobre a maldição. E desde então ninguém ousava irritá-lo para que ele não os amaldiçoasse ou viessem a ficar cegos, ou então serem mortos por Jesus, no caso, né? Capítulo 9. Dias depois encontraram-se com Jesus brincando num terraço, e um dos meninos que estavam com ele caiu do alto e morreu. Os outros, ao verem isso, foram-se embora e somente Jesus ficou. Depois chegaram os pais do morto e puseram culpa nele, mas Jesus lhe disse: não, eu não empurrei, mas eles o maltrataram. Jesus então deu um salto para cima do terraço, vindo a cair junto ao cadáver, e pôs-se a gritar bem alto: Zenon, assim que se chama o menino, levanta-te e responde-me, fui eu que te empurrou? O morto levantou-se no instante e disse: não, Senhor, tu não me jogaste, porém me ressuscitaste. Ao ver isto, ficaram consternados todos os presentes, e os pais do menino glorificaram a Deus por aquele maravilhoso feito e adoraram a Jesus. Rapaz do céu. Capítulo 10. Poucos dias depois estava um jovem cortando lenha nas redondezas, e aconteceu que o machado escapou e cortou a planta do seu pé. E infeliz estava morrendo rapidamente por causa da hemorragia. Sobreveio por isso um grande alvoroço, e juntou muita gente. Também Jesus veio ter ali. Depois de abrir espaço à força por entre a multidão, chegou junto do ferido e com suas mãos apertou o pé injuriado do jovem, que num instante ficou curado. Disse então o rapaz: levanta-te já, continua cortando lenha e lembre-te de mim. A multidão, quando se deu conta de que havia acontecido, adorou o menino, dizendo: verdadeiramente o Espírito de Deus habita neste rapaz. Capítulo 11, já está terminando. Quando tinha 6 anos, sua mãe lhe deu certa vez um cântaro para que fosse enchê-lo de água e o trouxesse para casa. Mas no caminho, Jesus tropeçou nas pessoas e a vasilha se quebrou. Então ele estendeu o manto com o qual se cobria, encheu-o de água e levou-o à sua mãe. Esta, ao ver tal maravilha, pôs-se a beijar Jesus e foi guardando em seu íntimo todos os mistérios que via realizar. Capítulo 12. Certa vez, sendo tempo de semeadura, saiu Jesus com seu pai para semear trigo em sua propriedade. Enquanto José esparramava sementes, o menino Jesus teve também vontade de semear um grãozinho de trigo, e após ceifar e debulhar, com sua colheita somou 100 coros. Convocou então a sua propriedade todos os pobres da região e repartiu com eles o grão. José, depois, levou para si o restante. E Jesus tinha 8 anos quando operou este milagre. Ele começou a tomar juízo, né? Tomar vergonha na cara. Para de matar os outros, para de tirar satisfação, né? Matar, amaldiçoar. Ele começou a fazer o bem, né? Para assim dizer, né? 13. Seu pai, que era carpinteiro, fazia arados e cangas. Certa vez recebeu o encargo de fazer uma cama para certa pessoa de boa posição.
Aconteceu que uma das tábuas era mais curta que a outra, e por isso José não sabia como proceder. Então o menino Jesus disse ao seu pai: põe no chão ambas as tábuas e iguala-as pela metade. Assim fez José. Jesus foi até a outra extremidade, pegou a tábua mais curta e esticou, deixando-a tão comprida quanto a outra. José, seu pai, encheu-se de admiração ao ver o prodígio e cobriu o menino de abraços e beijos, dizendo: feliz de mim, porque God me deu este boy. Rapaz, Jesus dava um jeitinho para tudo, né? Até no trabalho ele usava os seus poderes milagrosos. Capítulo 14. José, percebendo que a inteligência do menino ia amadurecendo ao mesmo tempo que a idade, quis novamente impedir que ele permanecesse analfabeto. Por isso levou até um outro professor que o colocou à sua disposição. Este lhe disse: ensina-te-ei em primeiro lugar as letras gregas, depois as hebraicas. Era evidente que o professor conhecia bem a capa, cidade do rapaz, e sentia medo dele. Depois de escrever o alfabeto, entretinha-se com ele por um longo tempo, sem obter nenhuma resposta dos seus lábios. Finalmente Jesus lhe disse: se és mestre de verdade e conheces perfeitamente as letras, dize-me primeiramente qual é o valor do alfa, então eu te direi qual é o beta. Irritado, o professor então bateu-lhe na cabeça. Bateu-lhe na cabeça? Deu um pedala Robinho, um box, um Street Fighter na cabeça de Jesus? Quando o menino sentiu a dor, amaldiçoou-o, e imediatamente o professor desmaiou e caiu de bruços no chão. O jovem voltou para a casa de José. Então encheu-se de pesar e disse a Maria que não o deixasse sair de casa, porque todos aqueles que o aborreciam vinham a morrer. Jesus matou mais um professor. Capítulo 15. Passado algum tempo, outro professor que era amigo íntimo de José lhe disse: leva teu filho à escola, talvez com delicadeza eu possa ensinar-lhe as letras. José explicou: se te atreves, irmão, leva contigo. Ele o aceitou com muito receio e preocupação, porém o menino progredia com muita boa vontade. Ele entrou impetuosamente na sala de aula e encontrou um livro colocado sobre a carteira. Pegou-o e, sem parar para ler as letras que nele estavam escritas, abriu sua boca e começou a falar levado pelo Espírito Santo, ensinando a lei aos circunstantes que a escutavam, e uma grande multidão que se havia juntado ouvia-o, enchia de admiração pela maravilha da sua doutrina e pela clareza de suas colocações, considerando que era uma criança que assim lhes falava. José, enquanto soube disso, encheu-se de medo e correu imediatamente até a escola, receado que também aquele professor pudesse sido maltratado, ou então morto, talvez, né? Este, porém, lhe disse: saiba, irmão, que recebi este menino como se fosse um aluno comum, e acontece que está sobejando graça e sabedoria. Leva-o, por favor, para a tua casa. Ao ouvir essas palavras, o menino sorriu e disse: agradeço a ti por haveres falado com retidão e dado um testemunho justo. Será curado aquele que anteriormente foi castigado. E imediatamente o outro professor sentiu-se bem. José pegou o menino e foram para casa. Capítulo 16. Certa vez José mandou seu filho Tiago juntar lenha e trazê-la para casa. O menino Jesus o acompanhou, mas aconteceu que enquanto Tiago recolhia os gravetos, uma cobra lhe picou-lhe a mão. Tendo caído no chão,
ficou completamente largado, e estando já para morrer, Jesus se aproximou e assoprou a mordida. Oxe, é assoprar, chupar o veneno, como é que é? Imediatamente desapareceu a dor, a cobra explodiu e Tiago recobrou imediatamente a saúde. Capítulo 17. Aconteceu depois, nas vizinhanças de José, que um menino que vivia doente veio a falecer. Sua mãe chorava inconsolavelmente. Jesus, ao tomar conhecimento da dor daquela mãe e o tumulto que se formava, acudiu rapidamente. E, encontrando o menino já morto, colocou-lhe no peito e lhe disse: Pequenino, falo contigo, não moras, mas vive feliz e fica com a tua mãe. No mesmo instante, o menino abriu os olhos e sorriu. Então disse Jesus à mulher: Aí anda, pega-o, dá-lhe leite e lembra-te de mim. Ao presenciar o acontecido, os circunstantes encheram-se de admiração e exclamaram: Na verdade, este menino ou é Deus, ou um anjo de Deus, pois tudo que sai da tua boca torna-se um fato consumado. Jesus saiu dali e pôs-se a brincar com outros jovens. Então já dá para entender mais ou menos porque Jesus conseguiu muita multidão ao redor dele. Já dá para entender mais ou menos porque que ele debateu com os doutores da lei lá. Ele deu uns perdidos dos pais, né, de 4 dias, pois ele estava na casa do meu pai, como ele dizia, dialogando com os doutores da lei, os doutores da lei se impressionando com as suas respostas, porque ele já fazia isso anteriormente quando era criança, né? Capítulo 18. Dias depois aconteceu que, estando construindo uma casa, sobreveio um grande tumulto. Jesus levantou-se e dirigiu-se até o local, e vendo ali um cadáver estendido no chão, tomou-lhe a mão e dirigiu-se a ele nos seguintes termos: Homens, falo contigo, levanta-te e termina teu trabalho. Ele se levantou em seguida e o adorou. A multidão que viu esta cena encheu-se de admiração e disse: Este rapaz deve ter vindo do céu, pois tem livrado muitas almas da morte e ainda segura livrando mais durante sua vida. Capítulo 19. Quando contava 12 anos dos seus pais, como de costume, foram em caravana até Jerusalém para assistir às festas da Páscoa. Quando as festas terminaram, voltaram para casa. Mas no instante de partir, o menino Jesus retornou a Jerusalém, enquanto seus pais pensavam que o encontrariam na comitiva. Aí você já liga pelo que perceba aqui naquela narrativa de Lucas, onde ele deu um perdido nos pais de 4 dias, né? Parece que é uma peça do quebra-cabeça que vai encaixar lá. Depois do primeiro dia de marcha, puseram-se em buscá-lo entre os seus parentes. Mas, não encontrando, preocuparam-se muito e voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Finalmente, depois do terceiro dia, o encontraram no templo sentado em meio aos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Todos estavam atentos a ele e admiravam-se de ver que, menino como era, deixava os anciãos e mestres do povo sem palavras, averiguando os principais pontos da lei e as parábolas dos profetas. Aproximando-se Maria, sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Veja com que preocupação temos estado em te procurar. Jesus, porém, respondeu: E por que me procuravas? Não sabeis acaso que devo ocupar-me nas coisas que se referem a meu pai? Peraí, cadê o mandamento de honrar pai e mãe de Jesus? Ele devia lembrar-se dessa passagem lá, né? Lá do Torá. E os escribas e fariseus lhe diziam: És tu acaso a mãe deste menino? Ela respondeu: Assim é. E eles retrucaram: Pois feliz de ti entre as mulheres, já que o Senhor teve
por bem bendizer o fruto do teu ventre, porque semelhante glória, virtude e sabedoria não vimos nem vimos jamais. Jesus levantou-se e seguiu sua mãe, e era obediente aos seus pais, menos de dar perdido, né? Sua mãe guardava todos esses fatos no seu coração. Enquanto isso, Jesus ia crescendo em idade, sabedoria e graças. Graças sejam dadas a Ele por todos os séculos dos séculos. Amém. Oh, glória de mantos nébias. Terra. Pô, 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 pô. Tá vendo? O apócrifo de Tomé faz parte da lacuna de Lucas 2 e Lucas 3, tá lá. Tá vendo? Os padres são mentirosos ao classificar o Evangelho de Tomé como apócrifo, porque isto sim é inspiração divina e devia estar no cânon do Novo Testamento.